Nós vamos abrir no livro de Gênesis, o livro dos começos, né? A origem de todas as coisas. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler do versículo 19 até o 21, e depois nós vamos ler o versículo 26. Então, está aí dado o nosso texto de hoje. O tema da mensagem: aprendendo a orar em família. É o mês da família, nós temos muito que aprender e meditar sobre a família, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa graça, essa bênção da oração, aprendendo a orar em família. Diz assim o texto sagrado: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite tão especial, pela tua presença, Deus, nesse lugar, nas nossas vidas. Ó Deus, o Senhor habita no meio do teu povo, nos louvores do teu povo. Ó Deus, e nessa noite nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Pai, nós te pedimos, fala conosco agora, que vamos meditar na tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a traduzir a tua palavra para uma prática de obediência e de vida na nossa família, cada dia da nossa vida. Assim nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema hoje é oração. Certa vez, falando sobre o perdão, C.S. Lewis disse que aprender e ensinar sobre perdão é fácil. O difícil é perdoar. Nós podemos usar essa mesma frase de C.S. Lewis e dizer que ouvir, ensinar, aprender sobre oração é fácil. O difícil é a gente orar. O difícil é a gente entender que a família precisa de oração. Alguém lá em casa tem que orar. Nem que seja o Zebedeu. Lembrando da mensagem do domingo passado. Alguém lá em casa tem que orar. Porque muitas vezes nós temos uma tendência de cobrar do outro. É assim, a vida a gente aprende assim. Ah, mas o pai não ajuda. Aí conversa com o pai, mas a mãe não ajuda. E quando vai ver, nenhum dos dois estão orando. O pai não ora, a mãe não ora. Quando vai ver, nenhum dos dois estão orando. E um está acusando o outro. Se o marido não ora, que a mulher seja uma mulher de oração. Não espere o marido acordar para orar. Acorde e ore. Se a mulher não ora, o marido seja um homem de oração. Não espere a mulher dobrar o joelho e orar, não. Acorde de madrugada, dobre o joelho e ore. Se nem o pai nem a mãe oram, o filho precisa ter essa responsabilidade de interceder em casa, de ser alguém que vai dobrar os joelhos e se colocar na brecha em favor da família. Meus irmãos, no mês da família, é um mês onde nós somos desafiados ao nosso coração
para que possamos viver de fato uma família de Deus. Uma família de Deus conversa com Deus. Uma família de Deus tem um tempo para Deus participar ali. Ou Deus precisa participar de todos os momentos dessa família. E nós precisamos entender isso, que o chamado de Deus para nós, em família, é um chamado de fé. É um chamado de fé. E cada família da Bíblia, cada personagem, cada patriarca, cada homem de Deus que representa uma família na Bíblia, nós vemos que estão presentes na vida deles grandes desafios, situações de provas, de impossibilidades, de lutas terríveis e difíceis, impossíveis para eles vencerem sozinhos. E meus irmãos, Deus estava orientando a vida de cada um deles, desde o início, para aprenderem a viver pela fé. Sabe quando a gente aprende a viver pela fé? Quando a gente começa a perceber que a gente não pode, com o nosso dinheiro, com o nosso nome, com a nossa influência, com a nossa história, resolver todos os nossos problemas. Quando a gente depara com uma situação que vai além da nossa condição, vai além do nosso recurso, vai além da nossa capacidade de resolver. E aí a gente para e fala assim: ah, meu Deus, agora é só o Senhor. Aí Deus lá do céu, vira, e diz: até que enfim, meu filho, até que enfim você entendeu. Porque a fé é exatamente esse movimento pelo qual nós vamos entendendo a nossa vida a partir de algo que não se vê. A partir não de algo concreto, objetivo, mas de algo abstrato, subjetivo, que está enraizado em nosso coração e que ninguém arranca de lá. Ninguém arranca Jesus do seu coração, se de fato ele está aí, vivo, o verbo vivo de Deus. Nem governos, nem homens, nem poderosos, nem sistemas, nem nada pode arrancar Jesus e a fé do seu coração, porque está enraizado aí. Irmãos, então a gente precisa pensar que cada provação, que cada situação difícil que os pais, que os patriarcas, que os homens de Deus no passado viveram, situações impossíveis para que eles pudessem exercitar a fé. Foi assim desde o início. Desde o início, Deus foi colocando na vida dos homens de Deus, daqueles que faziam parte da aliança de Deus, situações difíceis, provações difíceis, situações impossíveis, para que eles pudessem aprender a viver pela fé. Será que tem alguma luta nos provando e nos espremendo? Será que tem alguma situação difícil demais para nós e que nós lutamos em oração e clamamos a Deus: meu Pai, eu não dou conta dessa situação, eu não sei o que fazer, mas eu vou confiar, eu vou orar, eu vou colocar diante do Senhor essa causa. Eu vou aprender a viver pela fé. Agora eu aprendo. Agora eu aprendo. Será que a gente vai precisar também, meus irmãos, de experiências dolorosas, de perdas terríveis, de enfermidades difíceis, para que a gente aprenda a viver pela fé? Adão e Eva talvez foram os únicos que, ao invés de uma prova de fé, eles tiveram prova de obediência. Por isso, na galeria de Hebreus 11, não tem pela fé Adão, ou pela fé Eva. Você encontra lá pela fé Abel. Porque quando o pecado entrou, o eu se entronizou. E Deus foi deixado de lado. Então, para viver pela fé, o eu tem que morrer. O ídolo do coração tem que ser colocado por terra. Porque, do contrário, eu serei o meu Deus. Como aquele fariseu publicano,
que entraram ambos para orar, e o publicano era um ladrão, era tido como um ladrão para a sociedade, e ele não ousava levantar a cabeça, olhar para Deus e orar em voz alta. Já o fariseu, o religioso, ele orava bem alto, e na oração ele humilhava ainda aquele publicano. Eu não sou como a maioria dos homens. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu venho na sinagoga 3 vezes na semana, eu não sou um adúltero, e foi listando os seus atributos, as suas vantagens humanas. E Jesus disse: quem no final dessa oração desceu para casa justificado? E lá no texto, o evangelista Lucas, no capítulo 18, diz que aquele fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele era o Deus dele. Ele orava de si para si mesmo. E Deus, então, meus irmãos, desde o início, Ele preparou o teste de fé. A Abraão, Deus pediu o seu filho, Isaque. Dá-me o teu filho, o teu único filho. O menino da sua velhice. O filho da promessa. Dá-me o teu filho. A Noé, Deus deu um comando para que ele obedecesse e construísse uma arca que seria a salvação daquela geração, daquele povo, ou pelo menos da sua família. E por 100 anos ele pregou, ele foi um pregoeiro, um pregador da justiça. Ninguém deu ouvidos, mas ele pregou, construindo e pregando, construindo e pregando. Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, todos foram provados para terem uma experiência de fé com Deus. Se lermos os relatos de Hebreus 11, cada homem ali, cada mulher, cada situação, cada impossibilidade foi prova de fé. Foi prova de fé do início ao fim, foi prova de confiança, foi experiência de vida com Deus. Pela fé, pode colocar por favor, João. Pela fé, Hebreus 11. Versículo 4. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Mas não foi Abel que ofereceu, mas ele ofereceu pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora, se a gente não ora, se a gente está passando problema na família, mas a gente não ora, que fé é essa que a gente tem? Que exercício de fé é esse que não nos leva às lágrimas, ao joelho, diante de um problema com o filho, com um relacionamento, com a enfermidade, com um problema financeiro, com a compra de uma casa, com a venda de uma casa, com uma viagem, com uma mudança de endereço, com um novo momento de vida da família, um desemprego ou uma situação drástica. Versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Nunca tinha chovido na terra. Faz uma arca que vai chover. Se o Senhor falou, eu vou fazer. Faz uma arca que vai chover. Divinamente instruído. Sem saber, ou sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo que se tornou herdeiro da justiça que vem
Pela fé. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Mas foi ele que obedeceu, mas ele obedeceu pela fé. Não porque foi obrigado a obedecer. Sabe quando um filho faz uma coisa para o pai, para a mãe, mas não é por honra? É por raiva, é por medo de apanhar? É diferente. Quando a gente agrada o pai, agradar é mais do que obedecer, é mais do que honrar. Obedecer, você obedecer, e às vezes não é por fé, não é por honra, não é por agradar, é por medo. Quantas pessoas lotam as igrejas por aí? Não por honrar a Deus, não por agradar a Deus, mas porque tem medo do inferno. E quantas vezes a nossa experiência com Deus também é marcada assim. Se você ler todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que todos ali, cada um deles, experimentaram provas impossíveis para eles, mas que pela fé e pelo exercício de um relacionamento com Deus, aquilo que era impossível foi feito. Quais são as provas de fé que você tem enfrentado na sua vida em família? Quais testemunhos você já tem para contar de respostas de Deus na sua vida e na vida da sua família? Quais as situações de impossíveis na sua história e na história familiar? Tem gente que só enxerga o impossível, mas mesmo não enxergando o possível, eles não oram. Quando a gente enxerga o impossível, isso deve nos levar ao joelho. Senhor, essa causa só o Senhor pode resolver. Mas quanta gente que a gente encontra por aí, né? Que basta sentir um desconforto no estômago, uma dor, um inchaço, uma mudança aí no organismo, já pensa que está morrendo, já se deprime, já se entristece, já entra em crise, já acha que é o fim, não consegue viver com uma gotinha de esperança, não consegue experimentar um mover de Deus pela fé, de elevar a cabeça, levantar a cabeça e dizer: olha, eu tenho um Senhor que é por mim, eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Jesus que é forte, que é poderoso nas batalhas, que é poderoso nas guerras. E eu vou levantar a minha cabeça e eu vou me comprometer com Ele. E eu vou viver pela fé. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Será que nós em famílias temos vivido essa experiência, esse exercício de fé? Será que nós temos aprendido a orar, a viver orando em família? Será que nós já entendemos o quanto que a palavra de Deus nos chama a termos um tempo de oração, não um tempo público? Que bom que a gente ora pelos missionários, a gente ora pelas crianças, a gente ora uns pelos outros. Como estamos em oração pela vida do nosso irmão João Bosco, que foi atropelado por um motociclista aí a 1000 por hora e quebrou o pé, está em recuperação, vai ter que fazer cirurgia. Como a gente ora pela Rosângela, que agora já saiu do CTI, já está no quarto, e a gente ora porque a gente crê que Deus é poderoso. E quando a gente vai vendo Deus respondendo, Deus ouviu mais uma oração, Deus respondeu mais uma oração, e nós vamos crescendo de fé em fé. A palavra de Deus diz em Jeremias 33, talvez você precisa de uma resposta de Deus, e sabe o que Deus falou através do profeta? Clama a mim, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, Jeremias 33, 3, coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, invoca a mim, e eu te
atenderei, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes. Meus irmãos, será que a gente lembra do cego, o Bartimeu à beira do caminho, esquecido ali, mas não esquecido por Jesus? E ele clamou, e ele gritou, ele não teve vergonha. Ele lançou de lado a sua capa e foi, sem enxergar, só pelo rumo da voz de Jesus. O Mestre te chama. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou nós esquecemos, irmãos, da experiência de Jó, que orava constantemente pelos seus filhos e confessava os pecados dos seus filhos, pois dizia: talvez esse menino tenha pecado contra Deus. E ele apresentava a Deus sacrifícios em favor dos seus filhos, cada um deles. No final da vida, depois do perrengue, das situações que foram também prova de fé para Jó, ele orou também pelos seus amigos. Meus irmãos, o quanto de oração tem na Bíblia e o quanto de oração tem na minha vida e na sua vida, que andamos com essa Bíblia. Elias orou, Josué orou, Davi orou. Meus irmãos, tem um texto lá em 1 Samuel, João, 1 Samuel 12, 23, quando Samuel, que era um sacerdote, um juiz, um representante, um sacerdote ali, para oficiar diante do povo, ele diz assim: longe de mim eu pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Será que nós, como sacerdotes, maridos, homens aqui presentes, chamado por Deus para serem tementes ao Senhor, para representar diante de Deus a sua família, para ser o primeiro a orar pelo filho, para ser o primeiro a se preocupar, porque o filho está diferente, o comportamento desse menino está diferente, e eu não tenho como entrar lá dentro e mudar o coração dele. Essa menina está passando por uma crise, e é difícil para um pai entrar e salvar uma filha que está em crise lá dentro dela. Porque o jovem, o adolescente, ele se fecha muitas vezes, não apenas no quarto, mas no fone de ouvido. Ele se fecha na sua existência. E o que cabe a um pai, a uma mãe fazer? Clamar a Deus. Pai, esse menino pertence ao Senhor. Ele é teu. Antes de ser meu, esse menino é teu. Essa menina é tua, Senhor. Essa menina é herança do Senhor. Faz lá no coração dele, aquilo que eu não posso fazer. Quando eu ouvi o testemunho do pastor reverendo Augusto Nicodemos, não sei quantos já ouviu, na sua época de juventude, ele estava fazendo faculdade, começou a deixar as coisas de Deus, deixou de congregar, sabe? Começou a viver uma vida toda fora da vontade de Deus, e aquilo foi gerando nele tristeza sobre tristeza, e ele foi adoecendo na alma, ele não queria conversar com ninguém, ele não queria o conselho de pai, de mãe, ele não queria saber. Uma noite ele chega em casa, tarde, alta madrugada, como os jovens que já têm autonomia, financeira e etc., costumam fazer. E parece que o pai dele era militar, eu sei que tinha arma em casa. E ele chegou em casa disposto a tirar a vida. Ele conta isso, dando um testemunho pessoal. Um jovem criado na igreja, um homem que é tão usado por Deus hoje. Ele chegou em casa disposto a tirar a própria vida. E sabe o que ele encontra? Lá no quarto, na parte de cima da casa, onde ficavam os quartos. Ele entra, de repente, a mãe dele estava no quarto dele, ajoelhada e orando. Orando e clamando a Deus pela vida dele. E aquilo ali impactou o coração dele. Porque depois de um dia estressante de trabalho, aquela mãe, de madrugada, preocupada com o filho, ela não apenas se preocupou, ela foi orar.
E ela dobrou o joelho e ele encontrou ela orando. E aquilo ali trouxe um profundo quebrantamento. E ele começou a chorar, abraçou sua mãe. A vida dele, ele disse que naquele dia ele converteu. Criado na igreja. Doutor Augusto Nicodemos Lopes. Estou contando a vida do senhor aqui. Não sei se ele está na live ali. Criado na igreja, irmãos. Os nossos filhos às vezes estão aqui, mas eles estão às vezes passando por profundas crises teológicas, existenciais, morais, crises de fé. E nós às vezes estamos ali aguardando, depois ele se ajeita aí. O adolescente é assim mesmo, não tem paciência não. Depois ele fica bem. Talvez não, hein? Talvez ele não fique bem. Talvez Deus está te chamando hoje aqui para orar mais pelo seu filho. Mães de joelhos, filhos de pé. Lembra do projeto Ana, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Nós precisamos interceder. Essa é a arma. Essa é o meio que nós temos de acessar um lugar inacessível para nós. A oração. Nós precisamos entender quantas vezes Jesus orou, quantas vezes ele se retirou para orar. Meus irmãos, nós precisamos entender que cada prova de fé, que cada teste, cada problema, cada impossibilidade é como degraus para nos elevar para mais perto de Deus. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que é uma fraqueza, irmãos? É quando a gente não sabe o que fazer. Que é um atestado de fraqueza, é quando a gente olha para um lado e para o outro e fala, o que eu vou fazer? Não sei. Eu vou orar. Pois já devia estar orando. E olha aqui no texto, volta lá para Gênesis 25, 21. No 19 diz, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão. Perceba que a família está aí. Podia falar só Isaque, não. É Isaque, filho de Abraão. Podia falar só Rebeca, mas falou Rebeca, filha de Betuel, o arameu, irmã de Labão, o arameu. Família, irmãos. Deus é um Deus de família. Olha o versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. É muito interessante, irmãos, porque Isaque, filho de Abraão, filho da promessa, filho de um milagre, ele se vê em uma situação de prova de fé. Sua mãe, Sarai, era estéril. Deus mudou a história de sua mãe. Deus mudou o nome de sua mãe para Sara. Deus abriu a madre de Sara, e aos 75 anos, uma promessa veio, e ela deu à luz a Isaque. E essa história certamente foi contada para Isaque durante o seu crescimento, a sua infância. Olha, meu filho, eu vou te contar como foi que você nasceu. Ô mãe, a senhora já contou, eu vou contar de novo, senta aí, meu filho. Porque você é um milagre grandão. Era sem chance de eu ser mãe. Sem chance. Seu pai já tinha 100 anos. É mesmo, mãe? É. Foi assim. Deus nos enviou uma mensagem, uma promessa. E você veio porque Deus cumpriu a sua promessa, e certamente Isaque cresceu ouvindo. Agora, Isaque olha para a sua casa, para a sua esposa, e vê que não tem nada que ele pode fazer, a não ser orar.
Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O que ele podia fazer para ela deixar de ser estéril? Lá na frente o seu filho Jacó, a Raquel, né, dá uma pressão nele, eu quero filho, me dá filho, senão eu morro. E ele fica doido, como que eu vou te dar filho? Eu não tenho como te dar filho. Dá-me filho, senão eu morro. E Isaac orou pela sua esposa. E é interessante que Deus ouviu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas, meus irmãos, quando a gente lê o versículo assim, nós ficamos surpresos pela resposta rápida de Deus. Isaac orou, o Senhor ouviu e Rebeca engravidou. Resumiu o versículo. Isaac orou, Deus ouviu e Rebeca engravidou. Mas quando a gente lê o versículo 26, ô João, que é o final do versículo, né? Olha o que diz o versículo 26. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Era Isaac de 60 anos. O assunto agora tomou outra proporção. Isaac orou 20 anos. Ele perseverou em oração. Ele teve que exercitar a fé e a sua esperança no Senhor, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e ele foi orando, ele foi clamando: ah, Senhor, dá-me um filho, o filho da aliança do Senhor. Ah, Senhor, proporciona, Deus, para nós vivermos essa experiência, assim como o Senhor fez com minha mãe. Abra o ventre da minha mulher, ó Deus, que ela possa frutificar, que ela possa ser mãe. Há uma promessa do Senhor sobre nós. Isso se passou 1 ano, 2, 3, 5, 10, 12, 18, 20 anos. Quem crê, ora. Quem crê, ora e não para de orar. Quem crê, espera contra a esperança. É isso que é fé. Isaac foi pai de Jacó e Esaú. Jacó veio a ser chamado Israel. E Deus foi cumprindo a sua promessa na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Abraão. Meus irmãos, eu quero mais uma vez perguntar: você tem algum problema ainda não resolvido na sua família? Talvez lá no seu coração você levanta o dedinho assim: ô pastor, eu tenho, pastor. Eu tenho. E eu te pergunto, esse problema já dura 20 anos? Você já tem orado por ele há 20 anos? Ah, pastor, já tem mais de 20. Então eu chamo para a conversa a oração de Noé, construindo a arca por 100 anos. Pregando e orando por 100 anos. E sabe qual foi o resultado da pregação de Noé? Ele salvou a sua família. Glória a Deus. Ele salvou a sua família. Ele não salvou o mundo, mas ele salvou a sua família. Por quê? Porque havia promessa de Deus para sua casa. E a sua esposa entrou na arca com ele. Seus filhos entraram na arca com ele. Suas noras entraram na arca com ele. Certa vez eu ouvi um pastor falando isso, né? Será que se os homens hoje construíam uma arca, será que as mulheres entram? Com aquele tanto de bicho lá? Aquelas mulheres que não gostam de bicho, que não gostam de sujeira, gostam da casa limpinha. Imagina o estado dessa arca, com bicho fazendo sujeira e aquela coisa. Será que os filhos entrariam? Será que as noras entrariam? Será que nós somos referência para a nossa casa, para a nossa família? Será que a gente tem essa vida diante de Deus a ponto de nossa família nos acompanhar? Porque no final é isso que conta.
Não é um homem que vai salvar todas as famílias. Esse homem já veio, é Jesus. Mas em cada lar tem que ter um sacerdote, um homem de oração, uma mulher para dobrar o joelho de madrugada, para quebrantar o coração de pedra daquele filho. E eu sou esse homem, você é. Você é essa mulher, essa mãe que ora. Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A palavra de Deus diz que há tempo para cada propósito debaixo do céu. Nós não conhecemos o tempo de Deus, mas nós somos chamados a viver pela fé. E fé é viver em oração. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o problema que às vezes você está enfrentando, seja no casamento, seja com os filhos, seja com a vida financeira, seja com a enfermidade sua ou de algum familiar, inimizades ou relacionamentos rompidos em família. Eu não sei qual é o seu problema, mas a pergunta é: você tem orado por isso? Você tem clamado a Deus pela sua família? Você já experimentou colocar diante de Deus as suas causas? E é interessante que tantas mulheres dos patriarcas, né? Se não todas, né? Várias delas eram estéreis. Isso é tão significativo, irmãos, porque é algo impossível para um homem fazer, gerar uma vida. E Deus deu promessas para aqueles homens, e eles tiveram que lidar com essa impossibilidade. E eles tiveram que recorrer àquele que pode fazer o impossível acontecer. Fé é ter certeza de algo que ainda nós não vemos. Abraão não viu Sara de barriga grande, aí é fácil, é você pai. Igual o Jonathan, né? Jonathan não teve dúvida. Aqui viu o barrigão da Luara, vai nascer bebê aqui em casa. Antes mesmo, né? A hora que pega o resultado do exame. Mas antigamente não tinha exame, né? A fé é você ter certeza e convicção daquilo que você está esperando. Hebreus 11:1. A fé, meus irmãos, é descrita em Abraão como indicação para mim e para você, como indicação para nós, porque nós precisamos aprender a viver pela fé. Romanos 4:17, João, e eu vou encerrar com esse versículo aí. Romanos 4:17, vamos ler juntos? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha a chave hermenêutica aí, Luciano. Olha esse Deus de vivos e não de mortos. Olha esse Deus que chama à vida aquilo que não existe. Chamou uma criança no ventre de Sara. Chamou 2 crianças no ventre de Rebeca. Chamou várias crianças. Pelo menos 2 no ventre de Raquel e outras mais no ventre de Lia e das servas de Jacó. Porque Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. O que ainda não existe em sua família. No caso de Abraão, era o filho da promessa. E no seu caso, o que precisa vir à luz na sua casa? E principalmente, você crê que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe? Se você crê, vai orar. Vai orar pela sua família. Usa esse mês que a gente vai falar tanto de família aqui, para você orar como você nunca orou. Não espera acontecer o pior, não espera o tempo passar. Vamos orar enquanto temos a oportunidade de orar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos colocar diante de Deus a nossa família.